Bora falar de um dos filmes mais polêmicos lançados nesses últimos tempos, que é o filme O Mundo Depois de Nós, que traz um grande elenco. É um filme, uma produção da Netflix baseada num livro de mesmo nome, mas que muita gente saiu ou odiando ou elogiando a obra. A gente tem uma obra que particularmente não tem um final muito explicadinho, mas que traz muitas reflexões ao longo dos minutos ali de produção da obra. E aqui eu vou te trazer alguns pontos que eu achei super positivos e alguns que eu achei superestimado. Será que a obra tenta vender algo que ela realmente não é? Vamos conversar um pouquinho sobre O Mundo Depois de Nós nesse vídeo. O filme O Mundo Depois de Nós foi lançado no comecinho do mês de dezembro. Tem um grande elenco, como eu comentei, como por exemplo a Julia Roberts, o Mahershala Ali, o Ethan Hawke, o Kevin Bacon. Então, obviamente, quando a Netflix começou a divulgar o trabalho, já muita gente adicionou na lista dos favoritos e que queria assistir. Eu, inclusive, fui uma delas. Eu assisti o filme no primeiro final de semana de lançamento no streaming, então eu não tinha visto nenhuma resenha sobre ele. Eu tinha visto basicamente somente o trailer, achei interessante, então eu fui pega de surpresa. Eu acreditei que era um filme basicamente sobre apocalipse e que muita coisa que estava acontecendo ali era por alguma intervenção divina, sobrenatural, alguma ação da natureza, e ao longo da trama a gente vai vendo que não é bem assim. Eu acho que o primeiro ponto que causa uma certa discórdia é isso. As pessoas muitas vezes se sentiram enganadas ao assistir a obra. Nesse filme a gente acompanha a história da Amanda e do Clay, que tem dois filhos, um adolescente e uma pré-adolescente, e eles resolvem ir para Long Island, um pouco mais afastados de Nova York, mas não tão distante assim da ilha de Manhattan. Eles acabam indo lá para passar um final de semana, fugir um pouco da rotina, até porque a própria Amanda, ela comenta no início do filme que ela odeia pessoas. Isso é uma característica importante pra gente acompanhar ao longo da obra. E ali, quando eles chegam, eles começam a notar que algumas coisas estranhas começam a acontecer. Como, por exemplo, um navio cargueiro acaba indo em direção à praia, ali onde eles estão hospedados, e acaba atolando ali, entre outras coisas. Eles começam a ter dificuldades com a internet, e numa certa noite aparece o George e a Ruth, que é a filha dele, alegando que eles são os donos da casa, porque ela tinha alugado ali aquela casa através de sistema estilo Airbnb. Então ela tratou tudo isso de forma virtual, então ela não conhecia o dono da casa. Que é uma situação extremamente bizarra, né? Você alugar um espaço, do nada o dono do espaço aparecer e falar assim, ó, vim aqui passar o final de semana, pode ir embora, ou então fica aí, eu vou te dar um desconto. E ali começam as desconfianças, começa a piorar toda a situação complicada que tá acontecendo ali nos arredores deles, e a gente acaba tentando entender tudo que tá acontecendo através do olhar dos personagens. Rapidinho, antes de eu complementar aqui a minha análise sobre O Mundo Depois de Nós, eu vou pedir pra você dar uma conferidinha se você já tá inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeos sobre filme, mas também falo de seriado, cultura pop, literatura. Então se você gosta desses temas, se inscreve que esse canal é pra você. Também já me ajuda e dá um joinha agora mesmo no começo do vídeo, porque eu te garanto que você vai gostar, e isso vai me ajudar demais a divulgar esse trabalho para outras pessoas que talvez não conheçam o canal. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá, e na caixinha de comentários comenta pra mim se você concorda comigo, se você discorda, se você amou o filme, se você odiou. Vamos chegar aqui num consenso se a gente vai trocando essa figurinha. Uma coisa que ninguém pode contestar é que o filme O Mundo Depois de Nós é muito bem dirigido e muito bem filmado. Ele tem uma qualidade técnica que se destaca, até porque a ideia provavelmente do diretor é tentar passar a sensação de confusão, de que algo está errado ali, pelo menos naquela cidade. Então todas as cenas têm sim alguma característica que deixa isso muito claro, ou na questão da câmera, da forma como ele é filmado, mudando a câmera dentro do mesmo eixo, girando, algumas conversões assim de closes entre os personagens que foge do padrão convencional normal de filmografia. Eu gostei bastante. Tem outras questões também de enquadramento, fotografia, especialmente algumas imagens que são feitas em campo aberto. Tem algumas questões ali que são discutidas também, que faz a gente questionar o caráter de alguns personagens. Então nenhum personagem é unilateral, a gente vê diversas camadas, como por exemplo a própria personagem protagonista, que é a Amanda,
feita pela Julia Roberts. A gente vê que é uma personagem detestável e ela sabe o quanto ela é detestável, o quanto ela é desconfiada, o quanto ela é amargurada, o quanto ela é triste. As crianças ali, o adolescente, característica principal de adolescente, a já mais nova tem aquela coisa de ficar muito viciada em algo. Nesse caso desse filme especificamente, é um seriado, e ali ela perseguia aquilo, até colocando a sua própria vida em risco muitas vezes por causa daquilo. Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência. A gente também tem a questão racial, porque os dois visitantes que chegam ali, né, não vou dar muita característica porque esse vídeo eu tô tentando deixar sem spoiler, eles também têm essa questão, levantam muito isso, dessa questão racial, entre outras e outras coisas. Uma das coisas que eu acho bem interessante também é o pai, que é o Clay, que é interpretado pelo Ethan Hawke, porque a gente começa o filme vendo a personalidade dele de uma forma, e depois especialmente de um acontecimento que acontece numa estrada, de uma situação que acontece ali envolvendo uma latina, a gente começa a olhar ele com outros olhos, a gente percebe que ele não é tão como a gente imaginava no começo. Eu gosto dessas rupturas dos personagens, acho isso legal. Uma outra coisa muito boa tecnicamente do filme é toda uma conexão que tem entre as cenas. Isso acontece diversas vezes, especialmente nas cenas mais tensas. A gente vê diversas cenas acontecendo ao mesmo tempo, intercaladas entre si, com a mesma trilha sonora tensa. Então a gente sabe que uma situação que está acontecendo no espaço da casa e uma outra que está acontecendo, sei lá, no centro da cidade, elas podem estar interligadas e elas podem sofrer consequências a partir de uma decisão de um ou de outro. E isso é feito através desse corte de câmera, dessa conexão entre as situações que estão acontecendo. Eu acho que apesar do filme ser meio lento, ele tem um ritmo mais demorado, ele não consegue te perder. Você, telespectador, você fica tão tenso, tão curioso para tudo que tá acontecendo, que você não consegue deixar de acompanhar o filme. Por isso que ele não se torna cansativo, apesar dele ser lento, dele ser moroso. Outra coisa também que segura bastante são algumas sequências mais lentas, marcadas depois, interrompidas depois por cenas muito impactantes. Eu vou citar algumas aqui sem dar spoilers, mas, por exemplo, a cena do próprio cargueiro é muito impactante. A minha cena preferida é a cena na estrada, onde começam a ter vários carros automáticos, ali aqueles Teslas. Então, aquela cena pra mim foi muito boa, ela te deixa tensa do começo ao final, porque você percebe que algo ruim tá prestes a acontecer, e quando acontece, você se vê dentro da situação como os personagens, você se vê sem saída, assim como eles. Então eu achei muito bem dirigida, muito bem sacada e roteirizada. Gostei bastante. Então eu acho que são esses pontos mais de ação que acontecem pincelados ao longo do filme que deixam o filme mais fácil de acompanhar, apesar de toda essa morosidade da história. O principal ponto que as pessoas falam sobre esse filme é a questão de não ter um final muito explicado. Então a gente percebe que muita coisa fica subentendido e você que tira suas próprias conclusões a partir das pistas que são jogadas pelos personagens, especialmente pelo George. Ele traz alguns apontamentos de coisas que ele teve contato através de clientes antigos dele e através de coisas que ele passou, né, na antiga profissão dele, ele era militar, e aí a gente passa a criar teorias do que poderia ter acontecido. Obviamente a gente não tá tão acostumado assim, né? De uma forma geral, o público que gosta de cinema tem aqueles 3 atos principais, então a introdução, o desenvolvimento e o final, que na grande maioria das vezes tem uma explicação. Nesse caso, você fica com a explicação subentendida e você vai criando as teorias na sua cabeça. Eu particularmente gosto de filmes assim, eu gosto de filme que te deixa com aquela pulguinha atrás da orelha, mas eu acho que esse tentou ser um pouco demais. Eu acho que ele foi um pouquinho arrogante no sentido de que, ó, tá aqui, pensa o que você quiser. Depois eu fui buscar pra saber se no livro também era assim, e eu vi muita gente que leu o livro comentando que, apesar de também deixar aberto algumas coisas, ele te dá mais pistas, ele te dá mais complemento para que você tire uma conclusão mais próxima da verdade. Ele é só jogado alguns itens, então eu achei ele um pouquinho superestimado no final.
Eu acho que ele tentou ser artístico demais em alguns aspectos. Não que eu não tenha gostado, e eu já criei 1000 teorias na minha cabeça que eu acho que tem tudo a ver com a história. Acho que daria uma boa explicação pra tudo que tá acontecendo. Eu acredito também que os personagens ficarem em pontos separados em alguns momentos da trama também é interessante e já cria aquela teoria de será que eles vão se reencontrar? Será que eles não vão? Eu acho que tudo isso que foi colocado pelo diretor não foi à toa, tudo tem um propósito, tem um porquê de acontecer e ele quer que o espectador crie seu final, crie seu filme, né, com base nas suas próprias teorias da conspiração, como por exemplo toda aquela questão de ter alguns materiais com letra árabe, letra coreana. Então assim, por que tá sendo jogado tanta informação assim aleatória e contraditória muitas vezes? É porque ele quer que você, espectador, crie a sua teoria. Então esses montes de vídeo pela internet que fala assim, final explicado, na minha opinião é balela. Gente, não tem um final explicado pra esse filme. Por quê? Porque esse filme tem muitos finais. Você cria o seu final. Então não cai nessa teoria de que vou te explicar o final do filme porque aconteceu isso e aquilo. Provavelmente nem o autor da obra tem um final redondinho, fechado sobre isso. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que você entendeu desse filme. Se você gostou ou não gostou, vamos trocando essa figurinha. Faz os seus apontamentos que eu vou adorar saber a opinião de vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!